Albert Einstein estava certo quando previu que nunca seríamos capazes de ver a borda do universo. O telescópio Webb agora observou um vazio no universo extremamente primitivo que agora pode confirmar essa previsão. Mas o que estamos realmente vendo aqui? É realmente um vazio? E poderia ser o começo do universo? Cientistas podem ter descoberto um fato chocante. Um estranho vazio no começo dos tempos pode agora confirmar uma previsão notável de Albert Einstein. Imagine como há 100 anos, cientistas lentamente começaram a olhar além das bordas da Via Láctea. O que eles viram os espantou. No começo, eram apenas nebulosas. Então ficou claro que essas nebulosas eram outras galáxias. Primeiro, as pequenas e grandes nuvens de Magalhães se tornaram visíveis. Depois, a galáxia de Andrômeda. E, finalmente, os cientistas chocados perceberam quantas galáxias a mais havia. Com base nessas descobertas, ideias como a evolução das galáxias e a infinidade do universo nasceram. Então, Edwin Hubble observou que galáxias distantes estavam se afastando de nós, e a ideia de expansão nasceu. Pouco depois, o belga Georges Lumet surgiu com o Big Bang. Tudo isso ocorreu um pouco depois da época em que Albert Einstein apresentou suas teorias da relatividade. Muitas das previsões puramente teóricas dos pesquisadores que foram feitas nas décadas de 1910 e 1920 foram confirmadas pelas novas descobertas. No entanto, Einstein não tinha certeza durante toda a sua vida se o universo realmente tinha um começo e um fim, embora ele aceitasse fundamentalmente a teoria do Big Bang. No entanto, Einstein sempre teve certeza sobre outra questão interessante. Mesmo que o universo tivesse um começo e um fim, ele tinha certeza de que nunca seríamos capazes de ver esse começo e fim, não importa quão bons sejam nossos telescópios. Como Einstein teve essa ideia maluca? E o que isso tem a ver com o vazio descoberto pelo telescópio James Webb? A devastadora previsão de Albert Einstein. Einstein foi certamente um dos físicos mais importantes do século XX e ele fez muitas previsões que ainda são pedras angulares da ciência moderna hoje. Uma consideração profunda foi a previsão acima mencionada de que nunca poderíamos observar diretamente o início absoluto do universo. E Einstein deu duas razões interessantes para isso. Primeiramente, a teoria do Big Bang e outras teorias baseadas nela postulavam que não havia luz por centenas de milhares de anos imediatamente após o Big Bang. Hoje, os cientistas chamam essa época de Idade das Trevas. Então, como poderíamos ver um ponto no tempo ou um evento com telescópios quando não havia luz? Existem até algumas respostas interessantes para essa pergunta hoje, como radiotelescópios. Eles não veem, mas ouvem. Mas os pesquisadores têm quase certeza de que o Big Bang não teve expansão permitida, mas ocorreu em completo silêncio. Basicamente, o espaço no qual uma explosão audível poderia ter ocorrido nem existia na época do Big Bang. O próprio espaço só surgiu com o Big Bang e foi formado como consequência desse evento. Radiotelescópios detectam ondas que geralmente estão longe do espectro sonoro audível. O espaço dificilmente conduz qualquer som, apenas algumas outras ondas penetram o meio interestelar, o que pode ser tornado audível usando tecnologias modernas. Portanto, não seríamos realmente capazes de ouvir o início presumivelmente silencioso do universo. Descobrimos a radiação cósmica de fundo na década de 1960 e desde então a mapeamos muito bem. Essa radiação é considerada um efeito posterior do Big Bang e muitas evidências para o Big Bang foram derivadas dela. No entanto, o fundo de micro ondas nunca nos levou diretamente ao Big Bang.
Então, aqui também, aparentemente não temos como detectar ou provar o começo absoluto do Big Bang. No entanto, Einstein também era da opinião por outra razão, que nunca podemos ver todo o caminho até o começo ou a borda do universo. Ele era da opinião de que o começo se moveria cada vez mais para longe de nós, devido à expansão e extensão do universo, e, portanto, estaria fora do nosso alcance de visão, por assim dizer. Albert Einstein também acreditava às vezes em uma curvatura de todo o espaço. Isso significa que o ponto de partida também pode estar atrás de um tipo de horizonte que obscurecerá para sempre nossa visão. Agora, imagine novamente que isso foi em uma época em que os melhores telescópios eram capazes apenas de borrar galáxias vizinhas. Hoje, sabemos da existência de milhões de galáxias. Em um universo repleto de galáxias, se expandindo tanto e ficando cada vez maiores, pode ser muito difícil enxergar longe. Mas isso não é verdade. Embora nosso cosmos seja tão rico, os espaços entre as galáxias e os aglomerados de galáxias são tão grandes que agora podemos ver 13,6 bilhões de anos de distância. Com nossos telescópios, isso seria muito próximo do Big Bang. E com o telescópio espacial James Webb, já estamos bem perto. Mas o telescópio Webb não nos mostra o que os cientistas chamaram de Big Bang. Há 100 anos, o JWST descobriu um estranho vazio. Tenho certeza de que você já ouviu falar que o JWST descobriu um número extremamente grande de galáxias muito antigas que agora até colocam o Big Bang em questão. Mas você também sabia que o James Webb descobriu um estranho vazio que poderia confirmar a previsão de Albert Einstein sobre a não observabilidade do começo absoluto. Vazios absolutos são espaços misteriosos no universo que são tão vazios que, na verdade, contradizem a teoria da relatividade. Mas como eles podem confirmar as ideias de Einstein sobre a invisibilidade do começo? Isso é explicado inicialmente pelo fato de que o vazio foi pensado para ser uma indicação da Idade das Trevas, na qual não havia muito no início, pelo menos nenhuma estrela e nenhuma galáxia. Alguns pesquisadores acreditam que a descoberta pelo menos confirmou a existência dessa época. Mas então veio o choque. A escuridão revelou-se um vazio extremamente distante. Também sabemos de vazios mais próximos e recentes aqui. Esses vazios já representam quebra-cabeças. Mas no universo extremamente primitivo, os vazios são mais uma vez impossibilidades científicas. Eles não se encaixam na ideia de homogeneidade do universo, que está diretamente ligada à ideia do Big Bang ou expansão. Os vazios são muito grandes e muito estranhos. Eles têm um caráter não homogêneo e contradizem alguns dos fundamentos da nossa cosmologia. Um vazio não confirma realmente a previsão de Albert Einstein. No entanto, o telescópio Webb parece confirmar a visão do cientista brilhante de outra forma. O telescópio até agora não encontrou nenhum traço de um começo ou estágio inicial do universo. As imagens do universo supostamente extremamente primitivo mostram apenas estruturas e galáxias que não parecem muito diferentes daquelas que conhecemos do universo. Podemos observar mais de perto. Poderia um vazio ter sido o começo do universo? A questão que surge agora é se um vazio misterioso poderia ter sido a origem do universo. Não podemos descartar isso completamente, porque no fim das contas, nunca sabemos o que os vazios realmente são. E hoje em dia, nós também temos que admitir que não sabemos como o universo realmente começou. Os vazios provavelmente são vazios, mas também não sabemos disso com certeza. É possível que eles contenham algum tipo de matéria que ainda não conhecemos. Imagine galáxias escuras. Os vazios são realmente às vezes interpretados como algum tipo de mundos paralelos, e alguns cientistas os veem como tecido cicatricial da colisão de universos no multiverso.
Outras teorias malucas afirmam que alienígenas escurecem as galáxias em um vazio para coletar energia. Então você já pode ver que esses vazios misteriosos desafiam nossos cientistas e levam às teorias mais malucas. Claro, pode ser que nosso universo tenha sido criado em um grande vazio. O simples fato de não podermos provar o oposto reforça tal ideia. Isso deixa a questão de como a matéria foi criada. O que são realmente singularidades? Já falamos sobre o nada, do qual se diz que o universo surgiu. Se esse fosse o ponto de partida absoluto, como poderíamos observá-lo? Afinal, ele era nada e, portanto, não detectável. Para nós, uma singularidade é um ponto no qual todas as forças estão tão condensadas que nossas dimensões de valores e tamanhos falham, ou tudo o que existe está concentrado neste único ponto. O ponto consistia em uma flutuação de possibilidades que existiam em um estado de equilíbrio completo. Disse que um evento previamente desconhecido perturbou essa paralisação em um ponto, e a criação começou a partir desse pequeno ponto. Tudo o que conhecemos e podemos ver hoje surgiu. Isso significa nada menos que isso. A informação para você e para mim, toda a vida nesta Terra, e cada estrela, e cada exoplaneta, estava contida neste pequeno ponto de nada. A questão de como um ponto infinitesimalmente pequeno de nada pode conter tudo é um dos grandes mistérios da ciência. E atualmente não está claro se algum dia seremos capazes de resolver este quebra-cabeça. Encontramos essas singularidades misteriosas em outro lugar do universo, ou seja, no centro de buracos negros. Estes, por sua vez, são encontrados no centro de praticamente todas as galáxias conhecidas, e buracos negros são o que resta quando estrelas de um certo tamanho explodem. Pelo menos é o que os cientistas supõem. Ninguém jamais esteve no centro de um buraco negro e, como já discutimos, dificilmente temos alguma maneira de ver o ponto de partida absoluto do universo, se é que ele existiu. Tudo é baseado em cálculos que faziam sentido até que o telescópio James Webb descobriu algo diferente do que nossas teorias postulavam. O telescópio Webb mostra que o universo deve ser muito mais antigo do que supunhamos, ou que sua natureza é bem diferente do que todos os nossos cálculos previram. Buracos negros também são um dos grandes mistérios da cosmologia. Eles são enormes, enormemente pesados, e todas as forças dentro deles muito provavelmente aumentam para o infinito, de modo que não temos como realmente explorar esse ponto infinito, que é um com uma singularidade, usando métodos convencionais. Todas as esperanças estão atualmente depositadas em novos supercomputadores, que, com a ajuda de sua própria inteligência, podem decodificar os segredos do universo e nos mostrar as verdadeiras conexões. Para esse fim, os cientistas agora estão tomando emprestada a inteligência dos quanta, que supostamente são os depósitos universais de informações do universo visível. Enquanto isso, outras tecnologias de chip estão contando com a capacidade de armazenamento da água para gerar poder de computação incomum. Clique em inscrever-se agora para ver vídeos ainda mais emocionantes.